Então, dando continuidade aqui, vamos dar uma olhada em algumas mãos de MP. Então, primeira mão bem standard, né? Um open, uma mão bem forte. Segunda mão também, double suited, cartas conectadas. Terceira mão, por mais que seja um as e rei double suited, tem que levar em conta side cards. Então aqui, jogaria que seria o bottom, para eu abrir de MP, ainda levando em consideração a minha canhota. Se a minha canhota for de jogadores mais luzes e mais agressivos, eu já não abriria essa aqui na composição de 7, 5 e 4. Abriria a sem gap, no caso, né? Então aqui fica bem esperto para não overvalorizar de posições iniciais essas mãos de As e Rei Double Suited, no caso. Um As standard, outra mão bem parecida com as primeiras mãos, outro As. As Rei Rei 5-5, por mais que tenha 5-5, uma mão bem forte ainda. As. Essa mão aqui, né? As Dama Double Suited, porém ela tem um par, né? Um par de 7. E o problema de ter o par aqui é que diminui bastante a jogabilidade, o número de boards que vai acertar, né? Então é uma mão que eu não abriria aqui de MP. Começaria a abrir ela só apenas de cutoff. Então, para abrir aqui seria com a terceira carta aqui de baixo, sem ser o par, no caso, né? Uma live card. As open, um as valete 8, 6 e 5 aqui, uma mão bem conectada, bem justo de abrir de MP, né? Bem mais composta do que aquela do 7-7 aqui, do par na mão, no caso. Um as double suited, as rei 10, 8, 5 double suited, por mais que não esteja na melhor distribuição dos naipes aqui, né? Porque eu preferia, claro, que tivesse o As e o Rei suited, mas ainda assim, dependendo da canhota aqui, dá para abrir mesmo de MP essa mão, tá? Então, sempre levar em consideração essas mãos que estão a parte mais fraca, né? Porque um As Rei 10, 8, 5 é uma mão forte ainda, né? Em termos de conectividade, né? Das cartas. São cartas altas e sendo double suited é uma mão decente. Porém, aqui, se você for pensar na composição dos naipes, é a pior, uma das piores que tem aqui, né? Pior que isso só se fosse o outro naipe em 8 aqui, né? Se fosse As, Rei 10 de copas e 8, 5 de espadas, né? Que é bem diferente de ter um As e 5 de copas e Rei 8 de espadas e um 10 off, né? Aqui a gente tem um suited em As machucado, tem um Rei junto acompanhando o As aqui, né? Que acaba diminuindo um pouco as mãos que você vai conseguir extrair quando acertar o flush em copas. E o suited machucado, né? E o outro suited em 10, né? Então, aqui não é das melhores composições dos naipes, né? Em relação às cartas em si, são bem ok de se jogar. Então, aqui, levar em conta a sua canhota. Se tem jogadores também muito pegajosos, jogadores que tribetam muito, né? Para optar se você vai abrir essa mão ou não. 5 Brothers, por mais que seja single suited, um open tranquilo aqui, né? Mesmo se não fosse suited em Asa, eu ainda abriria, né? Se fosse suited em Rei, em Dama, eu abriria essa mão. As Dama Dama bem composto. As par de Broadway, sem as, com Dangler. Então é um tipo de mão que eu vou foldar de UTG e a partir do MP eu começo a abrir os melhores combos mesmo com o Dangler aqui no caso, tá? Também entraria aqui no mérito de você olhar para sua esquerda, se tem um jogador muito agressivo que vai tribetar muito, porque não é uma mão que você vai querer dar open call, e se ele estiver tribetando muito, você não vai querer ficar dando open fold a todo momento, né? Então, também entraria nesses casos de adaptar. Mas é uma mão bem justa de abrir de MP. Aqui bem composta a mão, open tranquilo, mesmo com 7-4, né, que não é das melhores conexões, mas ainda assim dá para abrir. Aqui eu deixaria meu bottom ali no 4-5, né? 4-5 para cima eu abriria, no caso. E se tiver uma conexão muito ruim, né? Tipo 4-8 é bem ruim. Aí poderia dar uma cortada, olhar para a esquerda, mas ainda assim dá para abrir dependendo da mesa. Asvala 985 Double Suited, uma mão honesta para BDMP, não abriria de UTG essa mão. As Open, As Rei 1088, Double Suited, um par médio ali do 8. Ainda, você tem um set de valor ok, né? Vai ocasionar de a trombar algumas vezes um 7 over 7 até vai, mas dá para ter uma noção de como jogar esse tipo de mão, né? Não vai se atolar a todo momento com a trinca de 8. E a conexão do As Rei 10-8 ainda é uma conexão bem decente. Então dá para abrir aqui de MP, mesmo nesse suited aqui.
As dama vala 9-3, double suited, um open de boa. As rei 10-10-3, mesmo com o 3 dá pra abrir aí de MP. Um as single suited, que mesmo com essas sidecards não sendo tão boas, ainda é uma mão bem decente, né? O 2 atrapalha um pouco, porque é pouco utilizável, mas o 10 e 7 ali com essa conexão na parte do meio ajuda a atacar alguns boards e se defender em alguns boards, né? E o suited em as ainda dá muita força pra mão. Dama vala vala 9-5, então aqui é uma mão que é bem fold de MP, né? Então esse dangler atrapalha bastante, o par de valete já vai começando a perder muito valor, né? Então quanto mais baixo o par, mais composta tem que ser a sua mão, né? Então aqui, mesmo que se fosse uma canhota um pouco mais tight, eu não abriria essa mão de MP. As mesmo off é open, as rei 10, 8 e 4, um open também de boa, um rei rei bem composto, open. Aqui tá pegando algumas mãos fora de MP. Ok, deixa eu... Tá. Essa é uma mão muito forte, né? Mão de topo, um as com rundown sem gaps, um as. Outra mão muito forte, por mais que seja single suited machucado, 5 cartas altas, né? Tirando o 8 ainda conecta com 10 aqui, né? Mesmo single suited de uma mão que vai dar pra abrir. Um asa single. Outra mão muito forte, mesmo com dangler. Um outro as com as off que dá pra abrir também. Com dois ali acompanhando também, mas o Dama 9 ajuda ali a conexão entre as cartas. Dá pra atacar muito board, se defender muito board ainda. Uma mão parecida com as outras. Outra mão muito decente. As single suited. Vala Vala 10-9-8. Então é uma mão single suited com suited machucado, mas não tem gaps. Então entra também naqueles combos de mãos que eu vou adaptar de acordo com a minha canhota, né? Tem que olhar o cutoff e o botão. Se não tem jogadores muito agressivos tribetando bastante, senão dá para abrir aí numa mesa um pouco mais passiva de MP. Se tiver jogadores muito grudentos, eu vou optar por abrir dos double suited, né? No caso, double suited, mesmo que fosse machucado, e os single suited eu vou abrir em mesas que tiver pouco jogador agressivo à minha esquerda e não que tiver jogadores muito, muito maníacos, né? Aqui tem um 48-13 e um 23-14, então tá ok. Agora, tipo, se tem dois caras aqui 60/15, alguma coisa assim, já começa a piorar um pouco a sua mão, porque você vai jogar muito multi-way fora de posição contra dois, né? Aqui ainda tem esse jogador tight, então ajuda um pouco você jogar essa mão aqui no caso. Dama, dama, 10, 10, 6. Aqui não tá do MP, mas seria uma mão que de MP, dependendo da canhota também, eu vou conseguir abrir, mesmo com o dangler sendo single suited. Senão eu vou optar mais pelas mãos mais fortes double suited ou single suited sem dangler no caso, né? Aqui a conexão 10 e 6 eu julgo ser muito fraca, não, meio que irrelevante. Rei dama 9, 8, 7 double suited, uma mão bem decente, dá pra abrir de MP sim. Um as rei rei, open standard, outra mão standard. As dama 997, outra mão que eu vou me adaptar de acordo com a minha canhota, né? Então é uma mão ok, uma mão que dá para se virar bem pós-flop, mas ainda não é das melhores, né? Por conta da conexão, dos gaps, né? O par de 9. Então aqui vou adaptar de acordo com a minha canhota, se não tem jogadores agressivos e dois jogadores muito luzes, no caso. As double suited, as double suited. As rei dama 9-8, 9-6 double suited, outra mão double suited, outras as, outra mão com cartas altas. Dama vala vala 7-7 double suited. Então, outra mão que vai adaptar de mesa a mesa para abrir, né? O 7-7 perde um pouco de valor aí no caso, o gap também atrapalha bastante do 8-9-10, né? Porque se bater 8-9-10 você tem o dangler do 7, né? Você já seguiu com o vala dama, você não vai utilizar o 7-7. Vai jogar o 7-7 apenas por 7 value. Então, assim, é uma mão um pouco marginal aí para abrir de MP. A não ser que tiver uma canhota muito tight aí para abrir. Senão, só fold, né? Então, toma muito cuidado em relação a isso. Quando você acha que a sua mão, a carta conecta com a sua mão, que seria o 7 com valete, mas ele é um dangler, né? Porque você não vai utilizar ele nos straights, no caso. Single suited de 4 Broadways, o 5 ainda conecta com Ice, um Open tranquilo, mesmo se fosse uma carta como um 6 ali, que não estaria conectado com nada da mão, eu ainda optaria pelo Open, sendo single suited em As, né? Se fosse outro tipo de suited aqui,
Suited em dama, por exemplo, já não abriria de MP, abriria de cutoff mais. Rei 973 double suited. É uma parte mais fraca desses reis aí, né? Diria que é o bottom de abrir aí com esse Dangler no caso, né? Eu vou optar mais pelos reis double suited com as outras 3 cartas conectadas ou com cartas mais altas no caso, né? Aí aqui também vou adaptar de acordo com a minha canhota, tá? Aqui se fosse um 5 com certeza eu abriria em qualquer situação, 975 mais aqui, ou 456, e 3 cartas conectadas sem gap. Aqui o 3 já fica uma parte um pouco mais fraca dessa mão, né? Então, se tiver uma canhota agressiva, eu já vou ficar bem mais esperto em abrir essa mão ou não. A vala 1096 double suited é um open de MP também numa boa, mesmo nesses suiteds, né? A mão é muito bem conectada. Aqui não é de MP, está de cutoff. Também está de cutoff. Dama 10-10-7-7. Então, aqui não tem aquele problema da conexão do 7, mas é uma mão bem marginal para se abrir de MP, né? Então, é uma mão single, super machucado, par de 10 e par de 7. Então, aqui é um fold reto bem tranquilo. As. Mesmo caso das outras mãos de mão parecida já anteriormente vista. De 4 Broadways, par de Broadway e o Dangler. De MP, ok, abrir em alguns casos. Outra mão decente. Rei dama já viu essa mão também. As Vala 98, por mais que seja single suited de machucada, é uma mão bem conectada. Então essa é uma mão que eu começaria a abrir a partir de MP. Não abriria de UTG essa mão, mas de MP eu já abriria. De UTG ficaria só a double suited no caso. Outra mão com Dangler e par de Broadway. Single suited mesmo assim eu vou abrir essa mão aqui também, bem conectada. Aqui já é diferente, né? O 9 e 10 você ainda tem o wrap, o 8 é utilizável no caso, né? Diferente daquela outra mão. Um Asas double suited, uma mão single suited, mas com cartas bem conectadas. Um rei bem forte, open. Aqui um rei com 3 e 4. Então, assim, esse 3 e 4 é bem inútil na mão, assim, né? A gente tá jogando quase que com 2 cartas a menos. Então, por mais que seja um rei double suited de MP, eu não abriria essa mão. Eu começaria a abrir esse rei aí de cutoff mais. Então, se você pensar o tanto de combos melhores de rei valete que tem, né? Além dessa mão, assim, são infinitos ali. Tipo, tem muitos e muitos combos melhores do que esse, com certeza. E o 3 e 4 é bem marginal, então eu cortaria essa parte mais fraca, tá? Um combo de mão aqui que vai acertar muito pouco straight, não acerta muitos 2 pares decentes. Vai jogar basicamente por set value aí, né? Esse rei aqui, um rei aleatório, vai ter quase a mesma força de jogar um pós-flop. Asas open. Rei aqui, ó, com 8, 6 e 4. Então, como eu comentei, com essas 3 cartas conectadas, por mais que tenha gap, são mãos bem decentes. Um Asas double também. Outro Asas. Então aqui, Rei Dama 10, 8, 5, né? Aí você olha, as cartas estão relativamente conectadas. Mão double suited, vou abrir aqui. Mas ela é muito marginal para abrir de MP, né? Então ela tem vários gaps, assim. Né? O 8 e o 5 ali não são tão favoráveis de ter nessa. O 5, né? Não é muito favorável de ter nessa mão. Só vai conectar ali o 6 e 7 no caso. Então você tem um Dangler. E ainda não tem. Não é igual aquela mão que tem o Dangler, mas você tem o par e as cartas conectadas, né? Então aqui eu só foldaria e começaria a abrir de cutoff essa mão aqui no caso, tá? Eu vou abrir aqui o 7 mais, né? A Rei Dama 10, 8, 7 mais aqui. Já optaria pelo Open no caso de MP. Um As vala 10, 8, 5. Aqui, por mais que tenha 8, 5, tem o As, né? O As faz bastante diferença. Você tem um nut suited do que ter essa mão aqui, né? Pelo menos ali você tem um draw que vai estar dominando no caso, né? E ainda tem a conexão do As5, que por mais seja fraca. Então essa aqui eu abriria. Mesma mão. Aqui um As bem fraco. 7, 3 e 2, single suited em 3. Então é uma mão que vai jogar bem mal pós-flop. Né? Você vai ficar bem dependente de acertar o seu Ás aqui no caso. E quando tiver flush draw, você vai blefar um careca. Então é uma mão que você pode foldar reto aqui, não precisa abrir aqui.
né? Não deveria abrir aqui de MP, deixaria para abrir de cutoff mais. Um asas forte, asas forte, asas forte, outra mão bem forte. Outra mão bem conectada, double suited também dá para abrir. As rei rei. Outra mão bem conectada. Outra mão bem conectada, double suited. As rei rei, as. Outra mão bem conectada. Aqui já é um as que por mais que seja as off, as sidecards são bem melhores, né, de conectividade. Então aqui já dá para abrir, né? Uma mão bem melhor do que aquela anterior. Outra mão bem forte, mão bem forte, mão bem forte. As vala 995, então parecido com uma mão já comentada, não é das melhores mãos. Se for uma mesa com a canhota muito tight aqui, pode pensar em abrir, mas se não, só foldar aqui mesmo. É uma mão que vai acertar poucos boards aí, né? Não vai te colocar em situações muito favoráveis de fazer dinheiro, então dá para foldar reto aqui. Um as rei rei com as off open, um as open. Outra mão bem conectada, mesmo com as off, dá para abrir, mesmo single suited. As rei vala vala 7, MP abriria, de UTG não, esse tipo de mão aqui. As double, rei dama dama 9 9, o 9 já não tem aquele problema igual daquela outra mão do 8 lá, né? Aqui o 10 valete você tem wrap, então uma mão bem forte, dá para abrir de MP. As single open, as single open, cartas altas open. Essa aqui é uma mão interessante, né? A gente tem o as off, mas é uma mão super conectada, né? Você tem uma cobertura de board boa. Uma mão double suited, no as você ainda consegue usar o ascara aqui em algumas situações. Então essa mão aqui de MP eu abriria, de UTG não abriria, só os compostos de as suited no caso. Outra mão open, open. Rei 10, 8, 7, 6 double. Então assim, uma mão conectada, double suited, porém tem alguns problemas, né? Tem o problema de não ter as, tem o problema de ter os gaps, tem o problema da conectividade ser mais forte na parte de baixo apenas, né? A parte de cima aqui, onde tem mais potencial de nuts, tem os gaps, então uma mão que eu não abriria de MP, abriria só de cutoff. Por mais que a canhota seja um pouco mais tight. Deixaria para abrir aqui as melhores composições com menos gaps e gaps na parte de baixo, assim, né, da mão, no caso. Uma mão maravilhosa e perfeita para abrir. Esse tipo de mão aqui, a partir de MP, eu acho bem honesto abrir, tá? Não tenho ela no meu range de UTG, a não ser que tenha uma mesa mais tranquila, né? Ela tem uma ótima conectividade, conecta com vários boards, mas tem o problema de jogar os suited dela fora de posição. Então, aqui ela é uma mão que vai desempenhar melhor em posições finais, jogando em posição, né? E de preferência com menos jogadores. Quando você abre ela de posição inicial, tende a jogar muito mais multi-way e vai enfrentar muito mais problemas aqui no caso, né? Lembrando que ainda, por mais que ela tenha uma conectividade muito boa, ela depende muito que o board acerte na parte de baixo da mão, né? Tipo, acerta um vala-dama, você tem wrap, mas você tem wrap para baixo, né? 10 valete, wrap, mais wrap para baixo. Então, assim, tem alguns problemas aí de vários draws não nuts, né? Até mesmo no 9 e 8, você tem um top 2 e wrap, mas são outs de muitos, alguns outs não nuts, né, no caso. Então, tomar muito cuidado em relação a isso. Um asas. Vala 10976, uma mão parecida com a anterior, né? Que vou optar por jogar se for uma mesa um pouco mais tranquila, senão deixaria para abrir apenas de cutoff mais aí, esse tipo de mão, ainda mais que tem um gap bem na parte do meio. Asas double, asas single, asas double, as vala 10, 8 e 4, uma mão bem parecida, a gente pegou uma com, que era o 5 aqui, né? Muda pouca coisa, né? Mas ainda dá para abrir esse tipo de mão de MP. As dama dama double suited de open. Dama vala vala 97 double suited de open de MP, também tranquilo. E aqui dama vala 97 double suited, aqui já é um pouco melhor, porque você já tem um pouco mais de conectividade nas cartas altas que acertam mais nuts, então daria para abrir aqui sim. Então é isso, uma parte de reviews de mãos de open de MP aí. Então vai ter uma série de vídeos aí de cada posição. E com o passar do tempo dá para ir gravando mais mãos, para quem tiver dúvida, mas
O pré-flop é um pouco mais tranquilo, né? Entendendo os conceitos e as forças das composições das mãos, fica mais tranquilo de definir um range pré-flop. Beleza? Valeu e falou.